Olá, eu sou a Lucila Rosa, sou sócia fundadora da Emprego e estou aqui para te convidar para assistir o 16º episódio do Pod Emprego. O propósito desse canal é abordar diversos temas relacionados à carreira e mercado de trabalho. O tema de hoje é bastante atrativo, olhando para um mercado em constante transformação, de forma bastante acelerada e todas as mudanças que já aconteceram até agora. Trazendo a liderança no centro, qual é a liderança no século XXI? A necessidade de um novo paradigma? Eu sou a Lucila Rosa, sou sócia fundadora da Emprego, tenho mais de 15 anos de atuação na área de recursos humanos, sou enfermeira de formação, já vivi uma mudança de carreira na prática, que me trouxe bastante necessidade de rever a minha carreira no início ainda bastante jovem. Com essa experiência e bagagem, fundei a Emprego há mais de 6 anos e hoje faço a gestão de um portfólio bastante amplo de produtos, olhando e liderando uma equipe sênior. Eu estou bastante feliz e animada em trocar experiência com uma convidada que eu acompanho há bastante tempo, uma profissional que tem uma vasta experiência na área de gente e gestão em grandes empresas, como Nestlé. Tenho o prazer de acompanhar a carreira dela já há bastante tempo e gostaria de convidar a Ana Cláudia Sanches. Muito obrigada pelo aceite do seu convite em participar do 16º episódio do Pod Emprego. É um prazer tê-la aqui. Lucila, primeiramente, obrigada. Eu que te agradeço pelo convite de participar desse canal tão importante para o mercado de trabalho. Então, que privilégio participar do seu 16º episódio. Então, eu sou a Ana. Há 20 anos, eu iniciava a minha carreira na área de RH. Meu primeiro estágio foi em RH. Eu sou formada em psicologia e eu me apaixonei quando comecei nessa área e de lá para cá eu não saí mais. Então, sempre trabalhando em grandes empresas. Foi um processo muito de mergulho na área de RH, de entender o papel mesmo do psicólogo dentro da área organizacional. Então, eu também tenho uma formação em coaching, também tenho uma especialização em gestão de pessoas, estou na minha segunda especialização, depois de alguns anos. Sim. Decidi voltar a fazer um MBA, e isso está muito ligado com o que nós vamos falar aqui hoje dessa mudança que tem acontecido tão rápida aí no século XXI, com liderança. A gente vai discutir um pouquinho mais isso. Obrigada. Tá ótimo. Queria pedir para você contar um pouco da sua trajetória de carreira. Nós nos conhecemos há mais de 10 anos. É verdade. E queria que você trouxesse aí pontos relevantes que foram fundamentais para ser a profissional que você é hoje. Lucila, a minha carreira começa quando eu entro num programa de estágio, numa grande multinacional, e ali eu fui me desenvolvendo. Algo muito importante que contribuiu para a minha carreira foi conhecer todas as áreas. Então, eu nunca fui fechada a conhecer novos processos dentro da área de RH. Minha carreira ela sempre foi muito generalista, passando ali por todos os subprocessos. Então, eu falo que eu tive um privilégio de ter bons líderes. Sim. Que no meio do caminho realmente investiram tempo na minha formação, acreditaram no meu potencial, acreditaram no meu desenvolvimento. Já faz 20 anos que eu estou nesse caminho e apaixonada pelo que eu faço. É um privilégio a gente trabalhar com o que gosta, aonde gosta. Eu falo que a gente tem grandes desafios, é claro, mas eu sou muito suspeita para falar da área de RH, da área de pessoas. E acho que cada vez mais eu tenho entendido que eu sou uma aprendiz e todos os dias a gente vai fazendo novos caminhos aí dentro da nossa carreira. Excelente. Eu tenho uma curiosidade pessoal, até para conversar com você, entender um pouco mais de detalhes. Quem é a Ana Cláudia líder? Pensando num olhar aí bastante macro para uma liderança, hoje ocupando uma gerência executiva na Gold Pão, que é uma empresa referência de mercado. Quem é a Ana Cláudia? Lucila, é um desafio a gente falar de nós enquanto líderes. Não tem ninguém melhor do que falar da gente, a não ser o nosso time. Gostaria que o meu time todo estivesse aqui para responder essa pergunta
mas eu faço muitas conversas com o meu time, eu faço muitos one-on-ones, muitos feedbacks, Sim. e eu peço muito feedback. Então, eu vou resumir um pouco do que eu tenho pensado sobre a minha liderança e muito do que o meu time também vivencia comigo no meu dia a dia. Então, a Ana Líder é uma pessoa que valoriza demais o clima, o ambiente dentro da equipe, principalmente nós da área de gente, nós da área que cuidamos do clima da empresa. Eu falo que a nossa área tem que ser a primeira a praticar aquilo que nós pregamos. Então, mesmo nos momentos que a gente tem muito trabalho, grandes desafios, para mim o clima do time ele é super importante. A Ana Líder, ela é muito transparente, eu trabalho com uma transparência com a minha equipe. Então, eu sempre falo, eu quero ser a primeira a saber o que está acontecendo aqui dentro. Até recentemente, uma das pessoas que trabalham comigo, aconteceu um erro dentro da área e ela me chamou e falou, Ana, eu quero te contar em primeira mão o que aconteceu, eu errei, eu quero que você saiba. Então, isso mostra uma confiança também, né? Todos nós vamos errar e também eu erro. Quando eu erro, eu falo com o time, olha, gente, errei, desculpa, vamos repensar novos caminhos. E eu procuro muito, Lucila, também olhar para cada pessoa do time como uma pessoa única. Cada pessoa tem a sua motivação, cada pessoa tem o seu engajamento. Então, eu tenho me esforçado muito para praticar aquilo que eu tanto ensino nos meus treinamentos. Sim, colocar tudo isso em prática ali. Os conselhos que a gente dá para os outros líderes. Então, é um grande desafio. Acho que a Ana Líder, ela está em construção. E é tão bom quando eu tomei essa consciência que eu estou em construção, que eu posso errar, que eu posso acertar, que eu posso ser vulnerável. No começo da carreira, eu tinha uma exigência muito grande em não errar. E isso trava muito a gente, isso impede muito a gente de lançar novos voos. A gente se cobra muito, a gente cobra muito um time quando a gente não permite ser vulnerável. Então, hoje, depois dessa curta estrada de carreira, eu respiro e falo, que bom que eu não preciso ser a super Ana, que bom que eu não preciso ter caminhos para tudo. Esses dias eu estava numa reunião e uma pessoa me fez uma pergunta e eu disse, eu não tenho resposta. Não sei te falar. E talvez há 18 anos atrás eu daria uma resposta errada por querer dar a resposta. Sim. Então, acho que a maturidade como líder, ela vai ampliando o nosso conhecimento, ela vai ampliando também as necessidades, porque eu estou líder, eu não sou líder. E esse é um bom desafio, mas é gostoso, é uma trajetória. Acho que eu nunca vou estar pronta. E uma trajetória que, na verdade, não existe fim, né? Não. São sempre o desafio que você tem no hoje, como que você vai trabalhar isso, fazer entregas compatíveis dentro do que é esperado. E para o próximo desafio, com certeza, você vai ter que estabelecer ali o desenvolvimento de novas competências. É isso. O próximo desafio, a próxima cultura, o próximo time. A liderança, ela é muito situacional. Muito. E esse é um erro que muitas vezes as pessoas cometem. Não, eu estou líder. Então, eu não enxergo o que o momento está me pedindo, o que o ambiente está me pedindo. Esse é uma jornada sem fim. Não tem um filme, não é? Sim. A história sem fim. Sim. A liderança é uma jornada sem fim. Não vai ter uma linha de chegada. É um ponto bastante interessante. Eu sempre digo o seguinte, a liderança não é, ocupar uma posição de liderança não é para todos. Até porque você tem perfis muito diferentes entre uma amostra grande de colaboradores que nós temos, vamos pensar aí a nível Brasil. Sim. Mas é bastante importante entender aonde você faz o seu melhor ali como entrega, que é onde realmente você vai conseguir atingir os melhores resultados. E eu vejo que é bastante expressivo e o profissional que tem esse perfil realmente aí e se adequa muito e navega bem em uma liderança, é um profissional que acaba enriquecendo muito com a equipe também, né? É uma troca. Na verdade, a vida é uma troca. Nós somos seres relacionais. Sim. Eu até brinco que meu cargo, né? A gente é muito ligado a cargo, enfim, mas gerente, gente e gestão. Eu falo que todo mundo deveria ter esse nome. Deveria ser supervisor industrial de gente e gestão. Com certeza.
diretor comercial de gente e gestão. Porque quem faz a gestão das pessoas é o líder no dia a dia. O RH, ele é só um facilitador de tudo que vai acontecendo dentro da organização. É bastante interessante que é um conceito que tem caído muito por terra, né? Essa questão da expectativa de que o RH é quem vai trazer a transformação. O RH não fez, eu não tenho ferramenta, não tenho... A minha mala de ferramentas é muito escassa. Não, mas o que você buscou para contribuir com o seu time? Até pouco tempo atrás, quando o líder tinha um conflito dentro do time, muitas vezes ele direcionava. Sim. Olha, passa lá no RH. Mas o RH também tinha essa postura. Não, manda aqui para mim que eu faço a gestão. Eu vou direcionar. Eu direciono e eu resolvo. Ainda você tem um número de empresas muito grandes, ainda com uma mentalidade, eu não diria ultrapassada, mas diferente do que é praticado atualmente. Mas é um processo de transformação bastante acelerado que nós vivemos e cada vez mais as empresas precisam estar na mesma página. De ambos os lados, não é, Lucila? Tanto desse RH entender que ele é só um facilitador. Sim. Só não, né? Quer dizer, ele tem um papel importantíssimo, mas ele facilita. E o líder entender que gestão de pessoas é a responsabilidade dele. Porque alguns líderes ainda não entenderam isso. Não. Parece que você está dando uma responsabilidade a mais para ele quando você fala em fazer gestão de pessoas. Sim. Não é? Sim. E um ponto super importante é que também o colaborador, ele precisa entender que a responsabilidade sobre a carreira dele é dele mesmo. Então... E é muita mudança. Muita. E isso está muito ligado ao tema aqui hoje, né, do nosso podcast. Como que a mudança está acelerada e justamente, né, os paradigmas vão sendo quebrados pela velocidade dessa mudança. Sim, e trazendo um ritmo muito importante para isso. Eu até quero entender um pouco mais, na sua opinião, qual que é o perfil do líder do século XXI? Você tem exemplos para compartilhar? Claro que não existe certo e errado, mas existem perfis que são mais adequados ou mais aderentes, até com uma chance maior de sucesso. Antes até de a gente falar do perfil do líder, é importante contextualizar quando a gente fala desse século XXI. Einstein tem uma frase que ele fala que o futuro chega bem depressa. Para mim, essa frase contextualiza exatamente o que a gente está vivendo. Porque antigamente nós falávamos assim, as habilidades do futuro, essas habilidades talvez já estão ultrapassadas. Sim. Nós falávamos, a inteligência emocional vai ser uma habilidade importante para esse líder do futuro. Hoje a inteligência emocional talvez já está ultrapassada. Hoje a gente está falando de uma habilidade de trabalhar com a tecnologia, trabalhar, como nós estamos conversando, de líderes que tem um time que não está mais no olho dele, na visão dele. Então, a velha economia ela tinha uma maneira de atuar, uma maneira de liderar, e quando a gente fala numa nova economia voltada para o século XXI, a velocidade é muito mais rápida, as mudanças, elas acontecem no piscar de olhos. Então, nós saímos de estruturas hierarquizadas, nós saímos de posições muito bem estabelecidas, e entramos num momento que nós não temos caminhos definidos, Lucila, e isso é um desafio para a liderança. Muitas vezes a gente não acha caminhos tão fáceis, caminhos tão estabelecidos, como talvez antigamente esses líderes encontravam, porque o papel do líder, né, do chefe, vamos falar assim, na velha economia, lá atrás, antes, né, século XX, né, quando a gente fala então de Revolução Industrial, nem se fala. Era um papel de chefe, mas era um papel claro. Sim. Olha, o que eu estou esperando de você é isso. Hoje, o papel do líder, ele está muito ligado à cultura que ele está dentro da empresa, ao time que ele está liderando nesse momento. Nós perdemos caminhos definidos. E quando você me pergunta quais são as competências, né, o que a gente precisa desenvolver, acho que tem um leque enorme de competências, mas eu vou ser bem simples, talvez, no que eu vou te responder. Para mim, o líder, ele precisa, primeiro, ter vontade.
de querer ser líder, Sim. de entender qual que é o impacto de uma liderança dentro das organizações, tanto de uma liderança boa quanto de uma liderança ruim. E depois, Lucília, ele tem que ter algo que está muito escasso, que é tempo. Tempo para desenvolver o time, tempo para conversar com a equipe, tempo para estabelecer objetivos, tempo para dar feedback, Sim. tempo para tomar um café e às vezes não falar de trabalho, falar da vida, falar da família, falar de projetos. Então tem um leque de competências, mas eu queria muito estabelecer, eu sempre brinco, que tem uma competência que é a querência, que a gente é querer ser líder e entender o desafio que é liderar diante dessas mudanças, diante dessa tecnologia que chega numa velocidade muito rápida. E eu penso que tem uma dose grande de coragem. O Simon Sinek, ele foi entrevistado uma vez e eu adoro essa entrevista dele. E perguntam para ele isso que você está me perguntando, né? Mas quem sou eu para dar a resposta na altura que ele deu? E ele foi tão, assim, sábio no que ele falou, que a liderança precisa de coragem. E é muito o que eu penso também. E até com um olhar bastante arrojado, já que você não tem mais respostas prontas, como se existia antigamente, numa cartilha ali, dentro de um beabá para o trabalho ser executado. É porque eu não ter caminhos estabelecidos Sim. me exige uma entrega maior, uma energia maior. Muito me exige maior. pensar muito mais, Lucila. Exige eu ser vulnerável, eu errar também, porque a gente vai aprendendo, vai errando todos os dias. Assim. Sim, tá ótimo. Quais que são as principais mudanças? Olhando dentro de um período aí de 5 anos, considero que nos últimos 10 anos o mercado de trabalho mudou de forma brutal. E nos últimos 5, até com a pandemia, isso acelerou ainda mais. Quais são as principais mudanças que aconteceram para os líderes que você conseguiria elencar? E para os profissionais que buscam hoje se preparar para uma posição de liderança, como que eles... Você teria dicas de como eles podem se preparar para esse momento aí? Tá, vou te responder primeiro da mudança. Sim. Acho que até dar um link aqui com o que a gente estava conversando. Nós tínhamos uma liderança muito preocupada em resultados. E não que não tenha que estar. Eu sempre falo que o líder ele tem que ter um cuidado quando ele também esquece dos resultados. Porque também a gente vem numa onda, que é uma onda, eu preciso desenvolver, eu preciso inspirar, eu preciso liderar pelo exemplo. Eu concordo com tudo isso. Isso faz muito parte do papel do líder. Mas o líder não pode esquecer de dar resultado também dentro da empresa. Mas para mim, a mudança enorme que nós tivemos é a maneira de liderar. Antigamente, as nossas equipes estavam aos nossos olhos. Então, nós chegávamos na empresa e nós víamos o time e eles chegavam num horário determinado. Então, se eles estavam ali sentados, eles estavam trabalhando. Hoje, grande parte do nosso time ou está trabalhando no modelo híbrido ou está 100% em home office e nós não estamos tão preparados para trabalhar por entrega e não mais por tempo. Sim. Então, para mim, essa foi uma mudança muito grande. É uma mudança quando a gente fala dessa tecnologia chegando muito rápida, uma mudança quando as pessoas elas querem ser felizes e não é o happy hour, não é depois do trabalho, não é? Porque o happy hour é isso, ou seja, vamos ser felizes depois do trabalho, a felicidade ela tem que estar dentro do trabalho, e aqui eu não estou falando de nenhuma felicidade filosófica, mas uma felicidade que eu me sinta bem, que tem sentido o que eu faço dentro da empresa, eu contribuo para esse lugar, eu sou respeitado, eu tenho uma abertura com o meu líder. Então, as necessidades das pessoas, Lucila, elas tiveram uma evolução muito rápida. E pós-pandemia, mais ainda, porque as pessoas começaram a refletir sobre o papel do trabalho na vida delas. Sim. Então, antigamente era assim, não era, né? Lá quando eu comecei, é a Ana profissional e a Ana
pessoa e a Ana mãe e a Ana esposa. Hoje está tudo misturado. As coisas estão, né? Eu levo o trabalho para casa, eu trago a casa para o trabalho, e às vezes eu estou trabalhando de casa, não é assim? Com Sim. o filho pedindo alguma coisa, com o cachorro do seu lado. Então, essa mudança mesmo do lugar do trabalho na nossa vida e do papel da liderança em tudo isso. É algo bastante interessante e extremamente impactante o quanto demanda de energia em todo esse processo. Muito absurdo. Porque hoje você tem, por exemplo, o WhatsApp. Ele não para nunca, ele é 24/7. E como que você vai gerenciar isso ocupando uma posição de liderança? Qual é a medida? E uma outra questão, Lucila, a quantidade de demandas hoje. Sim. Essa velocidade do mundo, essa competitividade em todos os negócios. Hoje a gente tem uma competitividade altíssima e esse aumento, esse número absurdo de demandas tecnológicas, de reuniões, de entrega, isso é um perigo, é uma armadilha, porque muitas vezes o líder também ele mergulha nessa quantidade de demandas e acaba esquecendo que ele tem um time. Ou muitas vezes ele está super ligado no time, no desenvolvimento, no treinamento, em dar o feedback, e aí ele esquece do resultado. Sim. Ele esquece das entregas, porque a área dele existe dentro dessa empresa. É uma receita bem desafiadora. Recentemente, a Emprego assessorou um profissional, ele já em uma posição de diretoria, um profissional sênior, dentro de uma multinacional do agro, e ele ocupando uma posição global com uma atuação em um fuso distinto ao Brasil. Então, ele entrava, ele tinha que entrar 3 horas antes, precisava estar 3 horas antes do horário Brasil, e permanecia normalmente 3 ou 4 horas depois do horário Brasil. E em alguns momentos também no meio da noite. Em reuniões seguidas, isso se manteve por mais ou menos 2 anos e meio. E aí ele teve 2 burnouts no meio do caminho. Ele falou, olha, o que a pandemia me trouxe foi a necessidade de repensar minha carreira. Porque eu não tenho mais tanto tempo de carreira, eu já sou um profissional sênior, não só de experiência, mas de idade. Eu quero me manter útil, mas talvez num próximo ciclo, numa mudança de carreira. Eu gosto muito da área que eu atuo. E aí ele entendeu que para ele precisaria de um reposicionamento dentro de um outro segmento, agregando valor, que não era aquele contexto já que ele gostaria de estar inserido. O que antigamente era impensável. Antigamente as pessoas, quando saíam de organizações, eu lembro quando eu pedi demissão da multinacional que eu trabalhava, meu pai achou que eu estava ficando maluca, porque era exatamente isso que acontecia. As pessoas estavam dentro das organizações e não tinha muito essa escolha. Sim, eu vou não escolher, tem possibilidade. Ou o que te faz feliz, o que te engaja. Hoje não, hoje é um mundo de muitas possibilidades, de muitas escolhas. Sim. E às vezes até muitas. Às Sim. vezes eu falo que nós polarizamos também. Vai do 8 ao 80. Vai, e é tanta escolha que as pessoas, elas não se acham no meio desse mar de oportunidades. Muitas vezes eu brinco, eu tenho minha filha adolescente, e o que eles crescem vendo é TikTok. Então, a carreira para eles é ser TikTokers. O conceito de carreira é outro, né? Totalmente diferente. Hoje, eles não querem ter vínculo. Eles são de passagem, muitas vezes, dentro das empresas. Sim. Isso traz um bom desafio para a liderança. Porque eu falo muito isso, Lucila, as pessoas talvez não são para sempre, claro, dentro dos lugares. Mas a liderança, ela tem que aproveitar muito bem aquele momento que você tem a pessoa no seu time. Tem que ser, assim, agregar para as duas partes. Se nós temos as pessoas, né, os colaboradores que não vão ficar muito tempo mais dentro das empresas, então, enquanto essas pessoas estiverem dentro da empresa, sim. nós precisamos fazer com que isso seja uma experiência
muito bacana para quem está trabalhando na empresa e que também ela deixe algo construído dentro das organizações. Porque às vezes a passagem é tão rápida que a pessoa não consegue construir nada dentro da empresa. É algo bastante interessante e até olhando dentro de uma perspectiva, eu quando criança me lembro muito, os profissionais eles não tinham muita escolha e ali eles seguiam carreiras mais tradicionais, até porque o leque de possibilidades era bem restrito e eles entravam em uma empresa e ali muitas vezes se aposentavam ou eram 2 empresas durante a vida toda. Isso é impensável hoje. E pensando nesse dinamismo de carreira, o quanto as empresas têm mudado, o quanto os profissionais, o perfil dos profissionais também mudou e trazendo dentro de um repertório de necessidades, mercado, possibilidades, é algo muito rápido e dinâmico. É isso mesmo. Como equilibrar tudo isso, né? Que é o grande desafio. Que bom se a gente tivesse essa resposta. Sim, sim. Para o dia a dia, olhando para as empresas, é um desafio gigante. Olhando que o custo do turnover é caríssimo. E está cada vez mais alto, justamente por isso. Porque a relação com o trabalho mudou e eu tenho falado muito isso. A velocidade com que as pessoas mudam de trabalho, ela vai ser cada vez maior. É interessante. E a forma como é o aprendizado, quanto ela agrega de conhecimento, por que ficar pouco tempo e já ir para o outro, por que você tem interesse de olhar outras possibilidades, sendo que aqui você tem oportunidades. E eu falo isso, né? Se eu fiquei um tempo suficiente, Lucila, para contribuir, para trazer algo importante para dentro dessa empresa, para fazer a diferença, ótimo, já valeu a pena. Claro. Vou para o meu próximo desafio e é isso, gente. Eu falo, a vida segue, tem que seguir melhor. A questão é quando a pessoa entra e realmente ela não consegue essa construção. Dentro da sua experiência, por exemplo, hoje você já tem empresas onde você tem um choque geracional muito grande. 3 ou 4 gerações já no mesmo ambiente. Sim. Como que é o contexto da Gold Pão? Nós temos várias gerações. Mas sabe o que eu penso? Essa mudança, ela impacta todas as gerações, Lucila. Sim, é interessantíssimo isso. Eu tenho refletido muito isso. Há alguns anos atrás, nós falávamos muito de gerações, estava muito delimitado, não era? Sim. A mudança de uma geração para outra, hoje não está. Eu penso um pouco mais ampliado, Lucila. Eu penso que a necessidade das pessoas, elas são diferentes. O que te engaja, Lucila, pode ser totalmente diferente do que me engaja. E nós podemos ser da mesma geração. Sim. Eu e você. Muito particular. Então, eu gosto muito de pensar muito mais no que engaja as pessoas, nas necessidades individuais dessas pessoas, do que efetivamente por um carimbo geracional. Entendi. Porque aí a gente cai, para mim, né? Claro, tem outras vertentes quando falam em gerações. A gente cai no perigo de rotular. Então, a gente rotula todo mundo muito parecido. Não, essa geração não para mais no trabalho. Não, essa geração é a geração que era responsável, que tinha comprometimento. Eu não vejo mais dessa maneira. Eu vejo as coisas muito misturadas hoje em dia. Mesmo a questão de gerações, você vê que está cada vez mais rápida também. Sim. E não está tão delimitada. Às vezes você olha 2 colaboradores, 2 profissionais, os 2 são exatamente da mesma geração, mas a questão de valores, a questão de engajamento, é diferente. De comprometimento, é diferente. Eu concordo. E olhando pro desafio que você tem como, não só como RH, mas como colaboradora, aí à frente de uma área de gestão, e trazendo e contribuindo com melhores práticas, desenvolvimento dessa liderança, para que eles realmente estejam aptos para fazer uma gestão adequada, independente da geração, independente do número de colaboradores. E esse é o trabalho que a gente tem feito, né, dentro da Gold Pão, até te respondendo a questão de gerações, claro, nós temos pessoas que trabalham lá desde a fundação da empresa, né, a gente fala que nós temos 17 anos como Gold Pão, mas a empresa começou
há mais de 30 anos com uma padaria, e tem pessoas que trabalhavam na padaria e ainda trabalham Olha, dentro da empresa, e eu tenho um aprendiz. Na minha equipe, tem uma aprendiz que é o primeiro emprego dela. E o que a gente tem feito é desenvolver essa liderança, para que essa liderança olhe as pessoas como algo individual, o momento das pessoas, o momento desse profissional. Para mim, é muito a liderança situacional que eu falei aqui no comecinho do nosso sim, podcast, e daria para a gente fazer um outro bate-papo só falando só falando desse de assunto. liderança Sim, situacional. sim. Não dá mais para a gente olhar para todo mundo como igual, e esse é o desafio que a gente tem trabalhado dentro da Gold Pão. Eu falo que nós temos várias empresas dentro de uma. Então, nós somos uma fábrica. Então, eu tenho um time da produção, que tem uma necessidade. Depois, eu tenho o time do comercial, que é um desafio totalmente diferente. Sim, são realidades muito diferentes. E mesmo as quando eu áreas. olho para o time administrativo, já é uma outra realidade. Então, tem ações que precisam ser mais direcionadas para a produção, tem ações que vão ser direcionadas para o time comercial. Então, a gente precisa desenvolver essa liderança para que cada vez mais eles entendam que não dá para olhar para o time todo, mas entendendo que todo mundo tem o mesmo time de desenvolvimento, Sim, todo sim. mundo tem o mesmo time de comprometimento. É uma boa oportunidade para a gente trabalhar essas diferenças dentro da empresa. E para mim começa com a liderança. Tá ótimo, tá ótimo. Olhando aí dentro da sua experiência, como que um líder precisa buscar equilíbrio, empatia, engajamento, entrega assertiva de resultados e também, acho que um ponto importante, cada vez mais o papel dos colaboradores, eles são ocupam papéis muito dinâmicos. E ali aquele descritivo de cargo, aquele escopo de atuação, ele pode ser mudado de forma muito rápida. Como adequá-lo a este contexto e em contrapartida o líder também saber trazê-lo para um desafio atraente. E pode ser que não seja tão atraente naquele momento, mas é uma necessidade que a empresa tem. Lucila, esse tema ele é super importante, e eu penso que independente de uma empresa, de uma multinacional, de uma empresa familiar que está em construção, o papel do líder é colocar essa empresa para frente. Primeira coisa, o líder ele precisa ser alguém que vai impulsionar essa empresa, que vai continuar suportando um crescimento, porque hoje, né, os negócios estão crescendo cada vez mais. Sim. Para mim tem duas questões. Ele precisa ser efetivo e afetivo ao mesmo tempo. Eu adoro pensar nessas duas palavras e gosto muito de refletir sobre elas, até no meu dia a dia como líder. Então, se eu estou numa multinacional, eu preciso entregar resultados, eu preciso ser efetivo, eu preciso ter consolidado aquilo que eu faço em qualidade, em tempo, e realmente contribuir para esse negócio. Eu brinco, contribuir para a última linha, não é? Sim, sim. Como que se apura isso? É Como realmente que- factível? Claro, como que a gente traz crescimento financeiro para esse negócio? Onde que a gente apoia isso, mas sem esquecer dessa afetividade, que é olhar para pessoas, é realmente entender que se o líder ele não engajar, ele não estiver liderando pelo exemplo, ele não conseguir motivar esse time e fazer o clima ser bom. Porque quantos líderes, Lucila, jogam contra, às vezes parece. Sim, sim. E é um ambiente bastante comum de ser encontrado. Situações muito comuns. E aí você entende que Sim, independente se eu estou sim. numa empresa que já tem mais de 100 anos, ou se eu estou numa empresa que tem 30 anos, ou se eu estou numa empresa que está começando agora, algumas coisas, Lucila, são imutáveis na minha visão. Esse líder sempre pensar qual que é o meu papel, né, nesse negócio, como que eu estou alavancando essa empresa, onde que eu contribuo efetivamente e como que eu estou cuidando do clima, como que eu faço
para que as minhas pessoas, o meu time, se engaje nisso também. Porque não adianta, Lucila, eu me engajar, não adianta eu ter transparência, Sim, não sim, adianta sim. eu saber para onde o negócio está indo se eu não conseguir cascatear isso para o time e o time também estiver sendo envolvido na mudança que está acontecendo dentro da empresa. Então, para mim, são duas questões. Eu preciso ser efetivo e eu preciso ser afetivo. Tem um ponto que me remete, olhando para esses dois itens que você elencou. Eu tenho uma experiência bastante grande durante a minha carreira, olhando para executivos, tanto com Executive Search, com desenvolvimento de executivos, treinamentos. E olhando para esse repertório, o que lá no início da minha carreira era o que atraía os executivos para movimentações ou o que os fazia ficar era, em primeiro lugar, remuneração. Então, pacotes muito robustos e com benefícios muito atraentes, não só para ele, mas com um pacote familiar bastante interessante. E isso, olhando para a equipe também, a remuneração sempre foi ali o principal, não o principal, entre primeiro e o segundo ali da De lista. decisão. Sim. Sim. E isso, no decorrer do tempo, mudou muito. Hoje eu já vejo uma alteração, isso vem para terceiro, quarto, e às vezes até quinto lugar. E o que hoje faz os profissionais ficarem, na minha opinião, é o quanto o líder direto engaja esse profissional. Eu não tenho dúvida. Nós temos uma pesquisa de clima e ela não é uma pesquisa não é uma pesquisa de liderança. Então ela engloba outros fatores dentro da empresa. Sim. Mas o peso da liderança é totalmente ligado, o engajamento das pessoas está ligado com a liderança. Então, as melhores avaliações, quando a gente analisa essa pesquisa, os líderes que foram bem avaliados, que a liderança foi bem avaliada, uma liderança que engaja, transparente, uma liderança que tem um clima bom, que a pessoa pode ser ela. Tem uma pergunta que é assim, eu posso ser eu aqui dentro dessa empresa? Esses times, a nota da pesquisa de clima, elas são melhores. Então, não tem como, Lucila, a gente dissociar clima com liderança, engajamento com liderança. Você conhece, e eu também conheço pessoas que saíram de empresas que essas pessoas adoravam as empresas, mas não conseguiam mais trabalhar com aqueles líderes. Sim. Eram líderes que talvez estavam até adoecendo esses profissionais. E a gente volta lá na nossa primeira pergunta. Lembra que eu falei que ia ter a consciência do meu impacto como líder? Sim. Eu querer ser líder. Eu entender que não é mais status, Lucila, ser líder. E hoje a gente tem até um movimento ao contrário, não é? As pessoas que não querem ser líderes. Muito forte. As pessoas não querem mais ser líderes. Mas isso também é muita responsabilidade do que nós estamos fazendo. Da forma como está sendo tratado. Exatamente. Né? Eu concordo. A nossa geração como liderança. Eu concordo. E até trazendo, tem pesquisas que dizem que já de forma bastante evidente, que a partir de 2025, e aí vamos lá que 2025 tá aí, 3 meses é 2025. Isso. E como que nós vamos lidar onde dentro do ambiente de trabalho de 25% a 30% já serão os jovens. E aí? Geração Z. E aí? Que já chegou, já tá aqui com a gente. Tá aí, eles entraram no mercado de trabalho mais ou menos durante a pandemia. É isso. E que estão pedindo ambientes muito mais flexíveis, muito mais abertos. Muito mais diversos. Sim. Também, hoje, você vai fazer uma entrevista e o candidato pergunta, olha, como que é ESG dentro da empresa? Como que é o clima dessa empresa? Lucila, você também faz entrevistas, eu faço, e as pessoas estão muito preocupadas. Eu posso equilibrar a minha vida pessoal com a minha vida profissional? Como que é o dia a dia? Como que é a minha liderança? Hoje eles fazem perguntas muito mais complexas em querer entender esse ambiente, em querer entender como que é essa liderança. Na semana passada, um profissional me perguntou, Ana, como que você descreveria o líder dessa área?
Em uma entrevista. Numa entrevista. E... Ele me entrevistou, na verdade. Na verdade, você muda de papel, né? Ele em me alguns entrevistou, momentos. ele me perguntou como que era o líder. Se eu Olha. poderia falar para ele 2 características Do líder. do líder que ele estava Com certeza, para ele avaliar. Que ele estava concorrendo a um cargo. Então, hoje, Interessante. nós estamos sendo escolhidos como empresa. Sim. Antigamente, nós, como recrutadores, não, deixa eu buscar um bom profissional. Hoje é um desafio, porque as pessoas, elas querem, claro, escolher, entender que ambiente é esse. Se essa empresa tem valores que condiz com os valores dela. E esse é um outro tema super importante também. Hoje nós não queremos mais trabalhar em lugares, Lucila, que passem por cima dos nossos valores, ou que eu não possa ser eu, ou que eu tenho que ser uma outra pessoa, eu não posso assumir quem eu sou. Tudo isso faz muito parte hoje do dia a dia. E é o que você falou, tá chegando. Na verdade, o futuro já chegou, a gente já tá nele. Nossa, já vivemos. Já vivemos. E algumas empresas vão ter que pensar isso numa velocidade muito rápida. Porque, na minha visão, Lucila, as coisas não vão mudar. Elas não vão voltar. Algumas empresas entendem que, assim, o home office não vai funcionar. Não é que não vai funcionar, ele já está aí. E não tem mais um passo para trás. Sim. Talvez seria muito mais uma adequação desse modelo. É o que está acontecendo agora, não é? Algumas empresas que estavam 100% home, agora foram por um modelo híbrido. Sim. Até por uma questão de cultura. Nós estamos no momento de adequar esses modelos. Mas esse modelo, ele não vai mais não existir. Não. Eu penso também dessa forma, até porque... para que você se torne competitivo no mercado, consiga atrair bons talentos, reter bons colaboradores e não é porque eu trabalho, acho que, assim, eu sou uma consultora de RH apaixonada pelo que eu faço. Eu tô num momento, talvez, da minha carreira que eu pagaria para fazer o que eu faço. Mas o grande diferencial no mercado de qualquer empresa é o capital humano. Porque a sua tecnologia, o seu principal concorrente pode buscar amanhã. É isso. Aí é a mesma. E aí, vai ser a mesma coisa? Isso aí. Quem é o capital humano desta empresa, da empresa A e da empresa B? Quais os diferenciais existem entre elas? Então, trazer isso para a mesa com um ponto muito diferente. E assim, eu acho transformador acompanhar todo esse processo de transformação em inúmeros clientes da Emprego, isso eu acho magnífico, porque nós temos um número muito grande de empresas familiares no Brasil e todos esses processos, eles são bastante morosos, não é simples. O fundador ou segunda geração, terceira, trouxe a empresa até hoje e talvez... certamente não é um modelo que vai prosperar olhando de hoje para o futuro. Sem dúvida, e eu sempre falo isso, que o CEO de uma empresa, ele é o facilitador ou não do processo de pessoas, de liderança. Sim. Hoje o CEO da Goldpão é uma pessoa que, na verdade, ele é um embaixador quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas. Ele entendeu mesmo a importância de ter uma área de gente, a importância de desenvolver a liderança, a importância de olhar para esse capital humano com cuidado e não com assistencialismo, porque esse é um perigo também, Lucila. Mas olhar para essas pessoas, e ele sempre fala, se as pessoas saírem aqui da empresa melhor do que elas entraram, nós fizemos o nosso papel como empresa para a comunidade. Então, a visão é essa mesma. Nós precisamos desenvolver as pessoas. Não é cuidar das pessoas. Para mim é mais do que isso. Mais do que isso, é além. E com um mindset que elas não vêm para ficar eternamente aqui, né? Mas durante a trajetória na empresa, que elas entreguem o seu melhor e que a empresa seja um lugar excelente para que elas estejam. É isso mesmo. Para que possa efetivamente contribuir com essa carreira e esses colaboradores com a empresa de forma efetiva. Queria pedir para você compartilhar 2 cases de sucesso olhando para lideranças aí durante todo o seu período de trabalho, líderes que realmente fizeram a diferença.
Bom, Lucila, é difícil até compartilhar dois. Eu tive mais bons líderes na minha trajetória do que líderes que eu não reconheço ou que não contribuíram. Mas eu tenho uma experiência de liderança, foi quando, né, eu trabalhava na multinacional, e uma pessoa que trouxe tempo para o meu desenvolvimento. E realmente fazer um trabalho de desenvolver. Então, acho que eu falei um pouquinho, essa pessoa, ela acreditou no meu desenvolvimento, ela acreditava no desenvolvimento do time, ela tinha tempo. Então, o desenvolvimento do time era prioridade na agenda dela, na pauta dela. Ela só desmarcava uma reunião com o time quando realmente não tinha mais jeito de desmarcar essa reunião com a equipe. Então, para mim é um case de sucesso. Eu falo que ela enxergou em mim o que eu não enxergava ainda. É muito legal. E é tão bacana isso, quando a gente consegue enxergar no outro o que ele tem, mas muitas vezes ele não enxerga. Sim. Me deu muito feedback, viu? Muito feedback mesmo. Uma pessoa que, quando as coisas não estavam da maneira que tinham que ser, me chamava, mas numa transparência e num respeito absurdo. E uma coisa que eu sabia é que ela estava fazendo aquilo porque ela acreditava em mim. Porque ela queria me desenvolver, porque ela entendia que eu poderia ser uma profissional e contribuir muito para aquele momento. Então, esse é um case. Para mim, era uma liderança que entregava resultado, mas que desenvolvia pessoas. Excelente. Tem algum case que você, alguém que você conseguiria citar de insucesso? Eu acho que vou citar cases meus de insucesso. Sim. Acho que tem vários, né? Te falei que todo dia eu acerto e todo dia eu erro. Eu tenho um case de insucesso. No começo da minha carreira, eu contratei um profissional para entregar carta, malote dentro da empresa. Naquela época, ainda tinha, né, um volume de carta muito grande. Hoje não tem, hoje é tudo digital. Tudo que a gente recebe. E tudo bem, contratei essa pessoa... coloquei ele para entregar a carta e depois de uma semana ele me chamou e falou: eu queria minha demissão. Eu falei: mas como assim sua demissão? Um trabalho super bacana, você tá ganhando bem, por que você quer ir embora? E aí ele falou assim: o que eu faço não tem importância, eu entrego carta o dia todo, eu não tenho importância nenhuma dentro dessa empresa. E aí eu falei: caramba, que erro, a gente faz isso, Lucília, eu fiz isso, e eu faço ainda talvez, né? A gente não envolve a pessoa no impacto do trabalho dela dentro da empresa. E eu falei para ele: então vamos fazer o seguinte, vamos deixar de entregar uma semana essas cartas. O que será que vai acontecer? Ana, eu não sei o que está dentro dessas cartas, então vem cá que eu vou te mostrar o que está dentro dessas cartas. Olha, e aí você conseguiu envolvê-lo? Eu consegui envolvê-lo, e ele está até hoje dentro da empresa, ele sempre lembra disso, né? Ele falando: eu queria pedir minha demissão na minha primeira semana. E isso é um insucesso no sentido da gente não ter essa paciência de mostrar para o outro aonde que esse trabalho, por mais simples que possa parecer, impacta dentro do negócio. Excelente. E até olhando dentro de uma perspectiva que é super interessante, você está muito envolvido ali no seu trabalho, com entregas, e talvez o outro ali, o colaborador, não tenha essa dimensão, né, de tudo que está acontecendo. Qual que é a forma mais efetiva para facilitar e garantir e potencializar o desenvolvimento da liderança? Lucila, eu penso que são multifatores quando a gente fala em desenvolvimento de líderes. A gente tem que tomar cuidado, porque quando fala-se em desenvolvimento, logo a gente pensa em treinamento. Sim, a próxima pergunta seria essa. E quais as ferramentas que você entende? E tem um gap hoje, você concorda? Tem. Por quê? Se nós temos a quantidade absurda de treinamentos sendo oferecidos, imersão, treinamentos, e do outro lado, esse gap que a gente ainda tem nesse modelo de liderança, tem alguma coisa que está precisando ser ajustada. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter, eu acredito muito em treinamento, eu trabalho com isso, eu trabalho com desenvolvimento, mas a gente não pode cair no risco de pensar que uma imersão vai me fazer ser um bom líder. Sim. E às vezes isso acontece. Então, o líder, mas o fulano voltou da imersão,
Ah, agora vai. Não vai, porque para mim, eu penso muito no conceito do 70-20-10. 70% do desenvolvimento, de qualquer desenvolvimento, é aprender fazendo. Sim. E aprender fazendo requer tempo, Lucila. Eu vou errar, eu vou acertar. Eu preciso ter alguém me dando caminhos. Muitas vezes a gente promove uma pessoa à liderança, mas a gente não quer ter o tempo de desenvolver. Ou se essa pessoa errar pela primeira vez, opa, será que foi certo mesmo essa escolha? Sim, sim. Será que eu errei de ter promovido essa pessoa? Então, para mim, o caminho temos que sim desenvolver, temos que trazer treinamentos, a gente tem que ter pessoas referências dentro das empresas. Eu gosto muito de trabalhar com mentorias, trazer essa troca entre líderes mais experientes e líderes que estão começando agora e fazer o dia a dia, né? Uma Que é o contribuição famoso... muito genuína, né? E fazer o famoso on the job, Lucila. Então, vem cá, vamos lá comigo. Deixa eu ver como que você está conduzindo a sua reunião de liderança com o seu time. Deixa eu participar com você e ter time, ter esse tempo para a pessoa desenvolver. E o que eu te falei lá no começo, a gente pode ter tudo isso, mas se a pessoa não quiser se desenvolver, Lucila, se ela não tiver a querência, a gente pode montar um plano de desenvolvimento maravilhoso para essa liderança, que não vai acontecer. E olha que eu sou a primeira a acreditar no desenvolvimento das pessoas, mas em alguns momentos eu falo, gente, vamos ser transparente. Essa pessoa não quer ser líder. Essa pessoa não é isso para a carreira dela. Sim, é que ela almeja. Vamos repensar esse caminho. Então, para mim, são vários fatores, mas o mais importante é o dia a dia, Lucila. A gente precisa dar ferramenta para essa liderança, mas é o dia a dia que as coisas vão acontecer. E deixar esse líder se sentir suportado. Eu fui promovido, mas tudo bem, eu tenho suporte. Sim. Eu estou sendo desenvolvido. Eu não preciso estar pronto da noite para o dia. Não preciso ir numa imersão e voltar um super líder, porque isso não vai acontecer. Isso não vai. Então, a gente tem que dar tempo ao tempo. Por isso que é tão importante, como RH, como empresas, a gente pensar que momento que nós estamos. Eu tenho tempo para desenvolver esse líder? Entender esse time. Eu tenho mão para desenvolver esse profissional? Porque se eu tenho, é um caminho muito bom, é um caminho maravilhoso. Agora, se eu não tenho, Lucila, eu promovo uma pessoa e eu quero que ela esteja pronta muito rapidamente, aí é o perigo. Porque esse profissional, muitas vezes, ele vai precisar de um tempo maior para se desenvolver. E vai precisar de um mentor, e vai precisar de alguém trazendo para ele o que eu trouxe, o que me deram, não foi? Quando eu falei aí de um sucesso. Sim. E que aquela pessoa, ela me deu tempo. Sim. E a gente precisa trazer tempo para desenvolver as nossas pessoas. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada por compartilhar a sua experiência. E além disso, trazer um tema de uma forma tão fluida e acessível, olhando para diferentes experiências aí, a sua experiência que é bastante ampla em diferentes segmentos, o que enriquece muito. Eu imagino o quão desafiador é sentar em uma cadeira grande hoje que você tem, mas com um olhar bastante aberto para o novo. Isso com certeza contribui muito. Sem dúvidas, Lucila. E esse é o nosso papel. É estar aberto ao novo, é estar aberto a essas mudanças, é quebrar esses paradigmas. Sim. E a gente tem que quebrar paradigmas a todo momento. Na vida, no trabalho. Não dá pra gente querer seguir em frente da mesma maneira que sempre foi feito. Ah, não, sempre foi feito dessa maneira. Mas as coisas estão pedindo com que a gente pense de uma maneira diferente, com que a gente tenha uma outra visão de liderança. E eu torço muito, assim, Lucila, para que cada vez mais a gente tenha líderes que entendam do impacto deles dentro das organizações, o quanto que eles podem contribuir, mas o quanto que eles podem também adoecer um time se eles não estiverem preparados, e que peçam ajuda, que sejam abertos. Olha, isso eu não sei fazer, vamos juntos, eu preciso me desenvolver nesse ponto.
Então, eu falo que dentro da minha carreira, eu sou apaixonada pelo tema de liderança, porque antes eu treinava liderança. E quando eu assumi meu primeiro time, lá em 2015, um time grande, eu tive a oportunidade de praticar tudo aquilo que eu sempre falei. E aí a gente vai ver que na prática é um pouquinho mais desafiador, mas que vale muito a pena. Eu recebi uma mensagem há um mês de uma pessoa e me disse assim: Ana, queria só te contar que eu fui promovida. Eu não vi essa pessoa há 5 anos. E eu quero te contar que quando eu fui promovida, eu pensei em você. Olha, do E papel aí, que você teve ali. não tem, Lucila, dinheiro, não tem carreira, não tem cargo, tudo isso desmorona. E aí você pensa realmente na contribuição que você traz para o ser humano. Sim, como pessoa e no impacto E que você eu penso gera. muito isso, assim, que marca que a gente quer deixar para as pessoas, para as empresas. E como líder, a gente tem uma oportunidade gigantesca de todos os dias deixar uma marca positiva de desenvolvimento. É claro, tem dia que nem todos os dias são bons dias, mas mesmo nesses dias, o líder precisa ter a maturidade para conduzir e para não perder aí o seu time. Excelente, excelente. Quero muito te agradecer. Obrigada pela disponibilidade para participar do 16º episódio. Prazer ter você aqui. Obrigada. E, Lucila, só para terminar, Claro. eu trouxe aqui 2 dicas de leitura. Eu gosto muito de ler, então esse é um livro do Márcio Fernandes, que ele chama Filosofia de Gestão. É um livro super gostoso de ler. O Márcio tem uma história muito na prática, né, de uma mudança que ele fez. Então, esse livro aqui é um livro facinho, bem gostoso, e tem várias dicas de liderança, várias reflexões. E como a gente tem falado muito de cultura, que é o processo que a gente tem vivido lá dentro da Gol de Pão, esse também é um livro, A Organização Dirigida por Valores, que é um livro que respira cultura dentro das empresas. Então, só finalizando aqui, deixando ótimo. essas muito 2 obrigada, dicas, tá? Obrigada pelos insights aí, do quanto esses 2 livros podem efetivamente contribuir com o nosso público. Sim. Obrigada. Tá ótimo, obrigada. Obrigada a você que participou, assistiu. Curta, compartilhe, ative o sininho. Aproveite para se inscrever no canal. Até o 17º episódio. Até mais.